Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada da jornalista Glória Maria no plano espiritual. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. E a eternidade? Eu sempre fui movida pela curiosidade, viajei o mundo, entrevistei líderes, conheci culturas, mas nada me preparou para o momento em que meu corpo físico, silenciosamente, deixou de funcionar. Foi numa manhã tranquila. Eu senti uma leve vertigem, como se o tempo tivesse desacelerado por um instante. Em seguida veio uma paz estranha, como se eu estivesse boiando entre dois mundos. Ouvi vozes ao longe, chamadas, passos, mas já não conseguia mais responder. Meu corpo estava ali, mas eu já não me sentia nele. Os primeiros minutos foram de confusão. Eu pensava, será que estou sonhando? Tentei me movimentar, mas não havia peso. Tentei falar, mas minha voz não saía como antes. Foi então que percebi. Algo realmente havia mudado. De repente, a sensação de leveza foi substituída por um frio interno. Não um frio de temperatura, mas um vazio. Uma inquietação profunda me invadiu. Tive medo. Medo de não saber onde estava, de não entender o que havia acontecido. Pensei nas minhas filhas, nos compromissos, nos planos. Tudo ficou suspenso no ar como uma pergunta sem resposta, mas logo percebi uma presença. Não vi um rosto claramente, mas senti um campo de energia acolhedor, algo como um abraço silencioso. Era como se alguém dissesse, sem palavras, calma, você está sendo cuidada. Aquela vibração me deu um pouco de tranquilidade. Aos poucos, outras figuras se aproximaram. Seres de luz, com olhares serenos, me observavam com amor. Não julgaram, apenas acolheram. Um deles me chamou pelo nome completo, o que me tocou profundamente. Senti que estavam ali, não por acaso. Eles me conheciam e me esperavam. Ainda assim, não foi fácil aceitar. Meu coração ainda estava preso à terra. Pensei no trabalho, na minha trajetória, nas reportagens que queria fazer, nos lugares que ainda desejava conhecer. A ficha demorou a cair. Eu havia deixado a matéria. E agora? Foi nesse instante que compreendi o que Allan Kardec explicou sobre o momento da separação. O espírito sente-se desligar, como um pássaro que escapa da gaiola. E foi exatamente assim. Uma mistura de alívio e saudade, de liberdade e medo do desconhecido. A maior surpresa, no entanto, foi perceber que eu estava viva. Mais do que nunca. Com sentidos aguçados, memória clara, sentimentos intensos. A morte do corpo não foi o fim. Foi o início de uma outra jornada. A mais verdadeira de todas. Depois de aceitar que minha vida na Terra havia terminado, fui conduzida pelos seres de luz a um local de repouso. O ambiente era diferente de tudo que eu já havia visto. Era como uma casa, mas sem paredes sólidas. As formas pareciam feitas de uma matéria sutil. Respirava calma e serenidade. As cores eram suaves e havia uma música no ar, que não vinha de nenhum instrumento conhecido, mas parecia brotar da própria atmosfera. Deitaram-me sobre um leito macio, que parecia moldar-se ao meu corpo espiritual. Ali, pela primeira vez, chorei. Não de tristeza, mas de um sentimento de entrega como uma criança que, depois de tanto resistir, finalmente se permite ser acolhida nos braços da mãe. A primeira noite foi diferente de qualquer outra. Não havia tempo como o conhecemos. As horas não pareciam passar. Eu mergulhei em estados de consciência variados, ora sonhando,
ora relembrando cenas da minha vida. Vi meus momentos de alegria, minhas vitórias, mas também as ocasiões em que o orgulho, a pressa e a vaidade tomaram conta de mim. Não houve acusações, apenas compreensão. Era como se o próprio amor estivesse me mostrando onde eu havia acertado e onde eu precisava crescer. Em muitos momentos, senti presenças familiares, meu pai, minha avó e até amigos queridos que haviam partido antes de mim. Eles não falavam, mas seus olhos brilhavam com uma ternura que aquecia na minha alma. Os mentores espirituais se aproximaram em determinado momento e me explicaram que aquilo era um processo natural de adaptação. Um deles me disse com voz firme e doce: "Você ainda está se libertando das impressões da vida material. Descansar é necessário. Em breve, você despertará para novas tarefas e aprendizados." Entendi então que aquele repouso não era o fim da jornada, mas apenas o preparo para uma nova etapa. Durante essa primeira noite, aprendi que a pressa é inimiga da evolução. Tudo tem seu tempo no plano espiritual. A pressa que tantas vezes me moveu na vida, agora precisava dar lugar à paciência, à entrega, à humildade. Lembrei-me então de um trecho de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A alma é como uma flor para desabrochar, precisa do tempo certo, do solo fértil e do cuidado amoroso. Naquela primeira noite, compreendi que eu ainda era uma flor a ser cuidada, e que no tempo de Deus, floresceria de um jeito novo e mais luminoso. Ao despertar da minha primeira noite no plano espiritual, senti uma leveza diferente. Algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas o entendimento de que eu continuava viva, era a certeza de que eu precisava me transformar. Logo fui convidada a participar de encontros de orientação, onde espíritos mais experientes nos ajudavam a compreender nossa nova realidade. Nesses encontros, aprendi que o conhecimento, o sucesso e as conquistas que valorizei tanto na Terra tinham seu valor, mas que a verdadeira medida da vida é o quanto amamos, ajudamos e evoluímos. Passei a refletir sobre minhas escolhas. Sobre as vezes em que a vaidade falou mais alto, em que a correria me impediu de ver as dores alheias, em que a busca pelo reconhecimento apagou a sensibilidade para o outro. Cada lembrança vinha não como condenação, mas como oportunidade de crescimento. Senti, sim, arrependimento. Mas um arrependimento saudável que me impulsionava a querer ser melhor. Entendi que a humildade é a chave para a verdadeira liberdade espiritual. A fama, as viagens, os aplausos, tudo isso é passageiro. O que permanece é o que construímos no íntimo. Recordo-me de uma frase de Chico Xavier que me foi trazida por um mentor. Não é o que possuímos ou realizamos no mundo que nos acompanha após a morte, mas aquilo que fizemos com amor e humildade. Essas palavras ressoaram em mim com uma força que nunca haviam tido antes. Hoje, continuo estudando, trabalhando e me preparando para novas missões. A vida espiritual é rica, dinâmica, cheia de oportunidades para servir e aprender. A jornada não terminou, apenas se transformou. Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, seria esta: valorize cada gesto de amor. Não deixe para amanhã o abraço, a palavra amiga, o perdão. Viva intensamente, mas com leveza na alma. Porque no final, o que realmente importa é a luz que conseguimos acender dentro de nós. A morte não é o fim, é apenas uma linda e surpreendente continuação. E eu estou viva, mais viva do que nunca. Com amor, Glória Maria. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.